Direto do plenário está de volta já com o início da segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. E apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.874, procedente do Distrito Federal, relatado pela eminente ministra Rosa Weber, sendo autora da ação a Confederação Nacional de Indústria, com interessados e a Missicúria. Ministra Rosa Weber, como disse, há 6 advogados inscritos para sustentações orais, razão pela qual, inicialmente, eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Tem a palavra. Obrigada, presidente. Senhora presidente, egrégio tribunal, cumprimento a todos e relato dizendo que se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta em face do artigo 7º, incisos 3 e 15, parte final da Lei 9782 de 1999 e da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, número 14 de 2012, por suposta ofensa aos artigos 1º, caput, inciso 4, artigo 2º e 5º, incisos 2, 29, 32 e 54, artigo 37, caput, e ainda artigo 84, inciso 4 e artigo 170, parágrafo único, todos da Constituição da República. A autora, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, afirma sua legitimidade ativa nos termos do artigo 2º, inciso 9, da Lei 9868 de 99 e do artigo 103, inciso 9 da Carta Política, e afirma também o atendimento do requisito da pertinência temática por representar em todos os níveis e instâncias as categorias econômicas da indústria nacional, dentre as quais a indústria do tabaco, diretamente prejudicada, nas suas palavras, pela incidência inconstitucional do artigo 7º, inciso 15 da Lei 9782 de 99, como se observa da leitura da RDC 14 de 2012, editada pela Anvisa. Relativamente ao artigo 7º, 15, parte final da lei em comento, sustenta a CNI que a abertura semântica do dispositivo tem levado a Anvisa a atuar de modo incompatível com a ordem constitucional, inflacionando o próprio poder normativo a ponto de proibir, também estou reproduzindo as suas palavras, em caráter genérico e abstrato, a fabricação e a comercialização de produtos e insumos submetidos à fiscalização sanitária. Defende a CNI inconstitucional neste quadro, este preceito com a exegese que lhe é atribuída e que atribua à Anvisa competência normativa para, de forma genérica e abstrata, proscrever produtos e insumos ao argumento de que, primeiro, os artigos 2º, 5º, 2 e 37 caput da Constituição vedam a delegação de poder normativo desacompanhada de critérios claros e obrigatórios para o seu exercício, a caracterizar a chamada delegação legislativa em branco. E segundo, a restrição ao princípio da livre iniciativa, sobretudo pelo viés ablativo, pressupõe a teor dos artigos 1º, inciso 4 e 170, parágrafo único da Constituição, a existência de lei formal. Alega inconstitucional a interpretação do referido preceito no sentido de que a competência por ele conferida à Anvisa para proibir, em caso de risco iminente à saúde, a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos
autorizaria a agência a instituir proibição genérica, ausente o pressuposto fático concernente à situação concreta de risco iminente à saúde. Apresenta, senhora presidente, outros fundamentos, mas como há 6 sustentações orais, eu deixo de proceder à leitura, né, de todos eles, que eu estou relacionando de folhas 2 a folha 6 do relatório que distribuí a vossas excelências e que desagam esses fundamentos nos pedidos deduzidos, que eu reproduzo a folha 7 do meu relatório e que estão assim lançados, senhora presidente. Que se empreste ao artigo 7º, inciso 15, parte final da Lei 97/82 de 99, ou, alternativamente, ao mesmo dispositivo, mas no seu inciso 3, sem redução de texto, interpretação conforme a Constituição, para fixar a exegese de que a Anvisa só poderá banir produto ou insumo no exercício de suas competências estritamente executivas de polícia, de natureza cautelar e excepcional, o que implica dizer, deva o ato da agência ser direcionado a sujeitos em situações determinadas, em situações concretas e mediante prévia justificação técnica que comprove um risco à saúde que seja extraordinário, excepcional e urgente. Esse é o pedido e eu estou fazendo a sua transcrição, tal como deduzido. No segundo momento, pede a CNI, e como consequência do pedido deduzido no primeiro pedido, seja declarada por arrastamento a inconstitucionalidade da resolução da diretoria colegiada número 14, de 2012, que proibiu o uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, especialmente de seus artigos 3º, 6º, 7º e 9º. E aí, os 2 primeiros são pedidos, os pedidos principais, mas sucessivamente, vem aí o 3º pedido, busca-se seja declarada a inconstitucionalidade da própria resolução, por violação direta da Constituição da República, na hipótese deste tribunal considerar que o referido ato normativo se reveste de características de ato normativo primário que busca extrair, sem sucesso, o fundamento jurídico diretamente do texto constitucional. Submeti o feito ao rito do artigo 12 da Lei 98/68 de 99, requisitei informações que foram prestadas pela Presidência da República, que eu aqui transcrevo. O Senado Federal também se manifestou, sobretudo no sentido da inviabilidade da impugnação autônoma da resolução, por meio de ADI. Já o advogado-geral da União manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação direta e no mérito pela improcedência dos pedidos. Também no meu relatório, senhores ministros, eu estou resumindo os argumentos do advogado-geral da União. Se encontra folhas 8 e também vou me eximir da leitura em benefício do tempo. Folhas 9, eu lanço o parecer do Procurador-Geral da República no sentido da improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. E também, folhas 9 e 10 do meu relatório, eu sintetizo os argumentos do PGR. Prossigo dizendo que eu admiti no feito, senhores ministros, na condição de amite curiae, o Sindicato da Indústria do Tabaco da Bahia, o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, a Associação Mundial Antitabagismo e Antialcoolismo, a Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos, a Federação Nacional dos Trabalhadores da Indústria do Fumo e Afins e a ABFUMO, a Associação Brasileira da Indústria do Fumo. Concluída a instrução, liberei o processo para
inclusão na pauta do plenário. Isso aconteceu, senhora presidente, em 26 de agosto de 2013. Em 9 de setembro de 2013, forte no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 98/68, eu requisitei à autora esclarecimento sobre a noticiada suspensão dos efeitos dos artigos 6º e 7º da Resolução número 14, por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos autos do agravo de instrumento, cujo número eu cito, que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela deferida pelo juízo de primeiro grau, inclusive com o indeferimento de pedido de suspensão de liminar proposto perante a presidência do Superior Tribunal de Justiça, bem como diante da publicação no Diário Oficial da União, de 27 de agosto de 2013, da Instrução Normativa número 6, também da diretoria colegiada da Anvisa, pela qual, excepcionada em caráter precário e temporário, a utilização de 121 ingredientes na fabricação de produtos fumígenos derivados do tabaco. Em atendimento a este meu despacho, a CNI, mediante petição recebida em 12 de setembro de 2013, manifestou-se no sentido de que a decisão antecipatória da tutela deferida pelo juiz da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos da ação coletiva que eu cito, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não teria abrangência suficiente a alcançar a integralidade do setor econômico, virtualmente prejudicado pela resolução da número 14 da Anvisa, impugnada neste feito. Referiu ainda a CNI que a edição da Instrução Normativa número 6 da Anvisa estaria a confirmar a pretensão da agência de manter proibida a maioria dos compostos utilizados na fabricação de produtos fumígenos derivados do tabaco. Já numa petição seguinte, protocolada no dia 13 de setembro de 2013, a autora renovou o pedido de medida cautelar deduzido na inicial, aludindo, aspas, ao perigo imediato do fechamento de fábricas e de demissão em massa de trabalhadores e à perturbação da ordem econômica decorrente da existência de tratamento judicial dispar da questão nos processos que correm perante as instâncias ordinárias em prejuízo do primado da livre concorrência em condições de isonomia. Tendo em conta estes aspectos invocados pela autora, bem como os requerimentos deduzidos pelos Amite Curia, Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo e Afins, e o Sindicato da Indústria do Tabaco no Estado da Bahia, também recebidas no dia 13 de setembro de 2013, e diante da circunstância de que publicada a Resolução 14 da Anvisa, no Diário Oficial de 16 de março de 2012, o prazo de 18 meses previsto em seu artigo 9º para adequação da produção e importação de produtos fumígenos derivados do tabaco, as restrições previstas no artigo 6º da resolução findaria em 16 de setembro de 2013, eu aqui cito nos dispositivos legais, eu concedi, considerados todos esses aspectos, em 13 de setembro de 2013, forte não no artigo 10º da Lei 9868, e sim no poder geral de cautela assegurado a todo magistrado pelo Código de Processo Civil e pelo regimento interno desta Suprema Corte, a fim de assegurar tratamento isonômico a todos os potencialmente afetados pelos atos normativos impugnados, a medida liminar requerida para suspender a eficácia dos artigos 6º, 7º e 9º da resolução da número 14 de 2012 da Anvisa, até a apreciação desta lide pelo plenário desta Corte. A situação, senhora presidente, com relação a este processo a que me referi, que tramita na Justiça Federal, ela continua inalterada.
É um Agradeço. breve relato, senhora. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pela autora a Confederação Nacional de Indústria, o doutor Alexandre Vitorino Silva. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora relatora, nobres pares, a ação hoje proposta, ao contrário do que se anda noticiando, não discute saúde pública. Mérito desta ação direta de inconstitucionalidade refere-se ao princípio da separação de poderes. O que está em questão aqui, excelências, é se a interpretação de um dispositivo legal pode levar uma agência reguladora a substituir o Congresso Nacional em sua função legislativa. Este é um brevíssimo resumo do feito. E, digo mais, esta discussão, que ganhou notoriedade porque trata da indústria fumageira e do cigarro, poderia acontecer envolvendo produtos como cerveja, chocolate, biscoitos e carne. O que nós temos é um ataque que é bifronte. Primeiramente, a CNI ataca o artigo 7º, inciso 3º e inciso 15 da Lei 9782 de 99, porque esse dispositivo tem uma abertura semântica tal que permite duas interpretações sobre a competência da Anvisa para expedir regulamentos. Uma primeira interpretação, que a requerente considera inconstitucional, é aquela que atribui à agência o poder de realizar o banimento de produtos de forma geral, perene e sem designação de destinatários. Esta competência, excelências, é uma competência legislativa e que já foi exercitada por diversas vezes pelo Congresso Nacional. Este tribunal já julgou pretensões de banimento envolvendo o amianto. Nós temos ainda exemplos de banimento do DDT, das minas terrestres. Existem projetos de lei no Congresso Nacional que tratam do banimento de andadores infantis. Agora, essa discussão sobre o eventual banimento do cigarro é uma discussão de índole moral extremamente divisiva. E como todas essas discussões de índole moral extremamente divisivas, o seu foro próprio é o do Parlamento brasileiro. A indústria nacional está pronta para um debate aberto, se for o caso, no Congresso Nacional. Mas não se pode admitir que a parte final do dispositivo, desse inciso 15 do artigo 7º, se transforme em um abrigo para o exercício de um poder legislativo pleno. E é isto que acontece neste caso. Observem, excelências, que a RDC 14, que todos passaram a referir na imprensa como a RDC que cuidou dos cigarros com sabor, ela não atingiu apenas 3% das nossas marcas que diziam respeito a estes cigarros mentolados com canela, etc. Ela alcançou nada menos do que 98% das marcas de cigarro do país. E como disse o ministro Barroso, que então ocupava este lado da tribuna, como parecerista, nunca se viu um exemplo tão claro de regulação puramente política. O que a agência pretendeu foi implementar uma política radical antitabagista por meio de resolução. Era disso que se tratava. E observem, excelências, que esta mesma competência do artigo 7º, inciso 3º
15 fora interpretada pela própria Anvisa em ocasião anterior de forma compatível com a Constituição. Como é que seria essa interpretação de forma compatível com a Constituição? Seria justamente compreender que o poder normativo da agência está jungido a uma situação concreta e real de risco iminente à saúde pública. E, excelências, como eu já referi, ao editar a RDC número 251 de 2002, no meio da crise que ficou popularmente conhecida como crise da vaca louca, foi isso que a Anvisa fez. Ela determinou a paralisação de lotes concretos de carne que provavelmente estavam contaminados. E, portanto, ao contrário do que se diz, a CNI não vem à tribuna dessa Suprema Corte para manietar e aleijar a agência. Nós sabemos e reconhecemos que é necessário que ela tenha o poder concreto de paralisar a circulação de produtos se houver uma suspeita fundada, direta, concreta e com destinatário certo em relação a uma eventual contaminação. O que a CNI pede é apenas que esta Corte dê interpretação conforme a Constituição para que estes incisos não tornem o nosso Congresso Nacional obsoleto. Afinal, ministro Marco Aurélio, é um preço módico que se paga esse por observar a legalidade em um Estado democrático de direito. Afinal, ministra Rosa, essa é uma situação parecida com a que se examinou quando este tribunal enfrentou a questão da circulação de produtos de conveniência em farmácias. Vossa Excelência foi relatora da ADI 4093, no Estado de São Paulo, em que esta Corte foi chamada a controlar a sanha por poder da tecnocracia. Naquela ocasião, assim se disse na emenda, as normas da Anvisa que extrapolem sua competência normativa, como é o caso da proibição de comércio de artigos de conveniência em farmácias e drogarias, não se revelam aptas a obstar a atividade legiferante dos entes federados, ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Excelências, o princípio da separação de poderes é concebido para homens maus. No Federalista número 51, Madison diz que se os homens não fossem, aliás, se os homens fossem como os anjos, não haveria necessidade de governo, não haveria a necessidade de freios e contrapesos. Mas os homens não são como anjos. E os tecnocratas também não são como anjos. Eles tendem a interpretar suas competências de forma ampliativa. E é para isso que nós temos freios e contrapesos, checks and balances, controle de constitucionalidade de forma absolutamente abrangente, difuso e principal. É para isso que temos todo esse arcabouço institucional, para que a ambição controle a ambição, para que o poder controle o poder. Segundo lições que remontam aos albores, às primeiras constituições liberais do século XVIII. Portanto, excelências, a CNI enfatiza, aqui não se tem uma discussão de saúde pública. Aqui o que se tem é uma discussão sobre limites e limites pontuais do exercício do poder normativo das agências. Para que não se diga que é a CNI que afirma que não há uma discussão sobre saúde pública, eu devo, agora já adentrando o conteúdo da RDC 14, lembrar a Vossas Excelências que nos autos deste processo, a própria Anvisa presta informações nas quais ela diz o seguinte, cito a nota técnica número 10 de 2013 para que Vossas Excelências confiram.
Cabe ressaltar aqui que, apesar dos dados que serão mencionados abaixo, a Anvisa não objetivou, com a edição da norma, reduzir a toxicidade dos produtos derivados do tabaco pela remoção de determinados aditivos. Excelências, é a própria agência que diz que não está a reduzir a toxicidade dos produtos. Não é a CNI. Isso está documentado nos autos deste processo. A inimiga pública número 1 da indústria fumageira, a Organização Mundial de Saúde, reconhece que entre produtos que tenham aditivos e produtos que não tenham aditivos, não há sensível distinção com relação à toxicidade. De tal sorte, excelências, que se quisermos fazer um esforço muito grande para situar o debate onde ele deveria ficar, nós estamos discutindo aqui, quando muito, uma regulamentação destes aditivos. Porque é disso que tratou a RDC 14. Ela estabeleceu, a pretexto de realizar controle sanitário, o banimento de 5.000 ingredientes, sem os quais o cigarro passa a ser coisa diversa. É como se houvesse a comercialização de chocolate e a Anvisa trouxesse uma regulamentação tal que fizesse com que as empresas vendessem chocolate, mas com tantas alterações que ele se transformaria em cacau em barra. O que existe nesse caso é uma agressão grosseira, à separação de poderes, à livre iniciativa, à marca e à autonomia dos nossos consumidores. Como tábua de salvação, a Anvisa diz que, na verdade, trouxe esta regulamentação para diminuir a atratividade dos produtos. Pergunto a Vossas Excelências, onde está a fonte disso? A Anvisa regula a atratividade? Porque se ela puder regular a atratividade, ou melhor dizendo, o gosto, né, do produto, e se ela puder fazer isso da forma abrangente como ela peticiona nesses autos, ela poderia regular também propaganda. Atratividade envolve propaganda, envolve estratégias de consumo. E não é possível tratar o consumidor brasileiro de forma infantilizada. Quanto às crianças e adolescentes, que a Anvisa também, de forma pretextual, diz estar a defender, é bom que se recorde que neste país há não só uma proibição imposta por lei, pela Lei 9294 de 96, no tocante à venda de cigarros às crianças e adolescentes, como também este fato é típico, antijurídico e punível com uma pena de 2 a 4 anos. Pena privativa de liberdade, excelências, que não se submete sequer aos benefícios da Lei 9.099. Então, nós temos cargas coativas pesadíssimas contrárias a esse tipo de comportamento. De tal maneira que, na segunda perna da ação, um ataque feito com base no princípio da proporcionalidade, é evidente que a medida é concretamente desnecessária. Vou além. Há muitos estados que reproduziram também, no âmbito de suas competências suplementares, esta proibição. De tal sorte, excelências, que, seja pela compreensão de que a RDC 14 de 2012 foi emanada no âmbito desse sentido inconstitucional, mais abrangente, seja de uma análise que se faça da resolução direta contra a Constituição naqueles pontos em que ela tem o caráter de generalidade, a consequência é uma só. A consequência é a de que, efetivamente, houve uma transgressão constitucional. Não há motivo para permitir, finalmente, que esta regulação tire do mercado um produto que é conhecido pelo brasileiro há 100 anos, dessa forma. E, ao proibir essa circulação, o que a população brasileira vai fazer
por encontrar o sucedâneo mais próximo, é buscar o mercado ilegal. Comprar aquele produto que não tem nenhuma espécie de regulação sanitária, que não recolhe imposto, não gera emprego e que alimenta o crime organizado. Por isso, Excelência, finalizando a sustentação oral, a CNI pede que se dê interpretação conforme ao artigo 7º, incisos 3º e 15 da Lei 9782 de 99, para que se impeça essa interpretação que dê poderes gerais para que a agência faça o banimento de produtos. Eu agradeço pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência e convido a doutora Grace Maria Fernandes, que falará pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional. Vossa Excelência também tem até 15 minutos e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra relatora, senhores ministros, senhora procuradora-geral da República. Inicialmente, um registro breve. Não se discute na presente ação direta de inconstitucionalidade, logo de início, a proibição acerca da venda, comercialização, fabricação de cigarros. Não é essa a discussão. A discussão, ela fica estritamente mantida no que se refere precisamente à inserção de certos aditivos, não todos, apenas alguns aditivos, na fabricação dos cigarros. Só para já deixar pontuado. Mas, de acordo, senhora presidente, com o Instituto Nacional do Câncer, no ano de 2015, o Brasil registrou algo em torno de 256 mil mortes decorrentes de causas relacionadas ao uso do tabaco. No mundo, 6 milhões de pessoas morrem ao ano também em decorrência do uso do tabaco. O uso do tabaco, ele mata mais que a AIDS, mais que o uso da cocaína, mais que o uso da heroína. No Brasil também, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 95% dos casos de câncer de boca decorrem do uso do cigarro. 80% dos casos e das hipóteses de câncer de pulmão, igualmente. 97% dos casos de câncer de laringe, também em decorrência do uso do cigarro. 45% das hipóteses de morte por doença coronariana, também em decorrência do uso do cigarro. Mais de 50 doenças estão ligadas ao uso do cigarro. Mas aqui a hipótese não se trata de proibição do cigarro, é verdade. Se trata da exploração, como foi dito, até da inicial e da tribuna, da livre iniciativa de se explorar determinada atividade econômica, que acaba de alguma forma também gerando algum nível de arrecadação também para o Estado brasileiro, que é como se coloca também na inicial, e o Brasil também, segundo o Instituto Nacional do Câncer, no estudo recente do ano agora de 2017, mês 7 de 2017, revela que a despesa anual que o uso do tabaco causa para o Estado brasileiro, a despesa anual do Estado por conta do uso do tabagismo, fica em algo em torno de 59,9 bilhões de reais. 34,4 desses diretamente relacionado aos gastos que o Estado, de fato, tem que dispor para o tratamento de doenças relacionadas ao tabaco. E 17,5 bilhões relacionadas às causas indiretas, em especial a perda de produtividade da pessoa em decorrência do uso do tabaco. Mas a indústria arrecada, é verdade, algo em torno de 12,9 bilhões de reais, ou seja, entre os 59,9 a diferença, o Estado ainda carrega aí um prejuízo em decorrência dessa exploração de algo em torno de 44 bilhões de reais ao ano. Mas o que o BGE também, em pesquisa específica, atesta? Que 90% dos fumantes tornaram-se dependentes entre 5 e 19 anos de idade. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde, até por conta desses dados em um contexto mundial, ela expressamente reconhece o tabagismo como uma doença pediátrica. E daí sim, agora sim entra a discussão relacionada à questão do uso dos aditivos. Por quê? Porque o aditivo, ele tem a aptidão, a partir do momento em que ele traz os sabores, baunilha, chocolate, morango, tem a aptidão sim de tornar, em especial, a iniciação muito mais facilitada.
o aditivo de sabor, e não todos os aditivos, esses que trazem, sim, os sabores, facilitam a iniciação, em especial de crianças e de adolescentes. E os estudos científicos foram devidamente acostados aos autos, todos eles referidos, inclusive, pela Anvisa, no que se refere a esse ponto. Na verdade, há um verdadeiro ciclo, em que esses fumantes, que de alguma forma acabam perdendo as suas vidas e precocemente em decorrência do uso, por conta até desses dados todos que foram mencionados, essa indústria acaba tendo que se renovar e a iniciação facilita essa renovação, sim, de novos fumantes, em especial crianças e adolescentes. Então, está ou não se está aqui diante de um problema de saúde pública? Está ou não se está diante, efetivamente, de um problema do Estado, que precisa adotar políticas sérias relacionadas ao tema? O fato de se ter a inserção de aditivos, comprovadamente, os estudos científicos revelam isso, e foram também juntados aos autos, revelam que se trata aí de facilitadores relacionados à palatabilidade. Por quê? Porque é uma estratégia justamente para se facilitar o uso. Há hoje algo em torno de 600 aditivos. Os aditivos compõem algo em torno de 10% da massa quando se trata da fabricação de um cigarro. Na verdade, senhores ministros, os aditivos, eles acabam potencializando, e os estudos científicos também apresentam isso, potencializando a nicotina, e funcionam muitas vezes como broncodilatadores, o que torna, sim, efetivamente, o uso do cigarro muito mais viciante e a criança e o adolescente efetivamente dependente do uso do cigarro. Esses extratos de frutas em especial, eles reduzem a fumaça, eles têm a capacidade de reduzir a irritabilidade, em especial de não fumantes, facilita, portanto, o uso desses cigarros em ambientes coletivos, porque disfarçam também o odor. E a maioria, portanto, desses aditivos de sabor causam, sim, prejuízos diretos e imediatos à saúde. Aqui se mencionou da tribuna o uso de determinados aditivos que, no consumo, não fazem ou causam qualquer lesão à saúde, em especial o chocolate ou o morango. O fato certo é que muitos desses aditivos, para a ingestão, eles de fato não causam problema à saúde, mas como a exemplo do alcaçuz, mas a partir do momento em que esse produto ele passa por um processo e é queimado, há sim estudos que comprovam a lesão imediata e a natureza que passa a se ter de substância cancerígena. Diante desse quadro, em que se tem, na verdade, estudos científicos que revelam a lesão que o uso e o potencial desses aditivos para facilitar a iniciação do uso do cigarro. A Anvisa detém ou não detém competência legal para dispor sobre o tema ou regulamentar o tema. Esse, de fato, é o ponto central. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária extrapolou os limites, transbordou os limites da lei. Aqui, senhores ministros, tomando apenas aqui a liberdade, apenas de invocar dois dispositivos da lei, 9782 de 99, que é a lei que cria a Anvisa. O primeiro, o artigo 2º, que estabelece claramente que compete à União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, inciso 3º, normatizar, controlar, fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. Esse, o artigo 2º. E o 7º, já referido aqui da tribuna, inciso 15, quando se diz expressamente que compete à agência proceder à implementação e à execução do disposto nesse inciso 3º do artigo 2º, devendo. Não falou podendo. Foi o legislador que determinou a Anvisa o dever, não a faculdade, de proibir a fabricação, importação, armazenamento, distribuição e comercialização de produtos e insumos em casos de risco iminente à saúde. Mas o que se alega? Não há risco iminente à saúde. O uso desses aditivos não causa o risco iminente à saúde. Por quê? Porque o risco à saúde vai se dar lá ao longo prazo. O risco é imediato. Porém, senhores ministros, se está sim diante de um risco imediato à saúde pública. Porque os esforços do Estado se voltam, inclusive de natureza, de aportes de recursos do Estado, se voltam imediatamente. As vidas que são ceifadas em caráter imediato.
Então, aqui se está, sim, diante de uma questão que se coloca, sim, em risco iminente à saúde pública. E, em relação, precisamente, ao espaço regulatório da agência, é importante aqui destacar que foi o próprio legislador que atribuiu à agência esse dever. Na verdade, foi o próprio legislador que compreendeu que esse tema, por se estar diante de uma questão extremamente especializada, demandaria, sim, uma atuação mais rápida, mais ágil da administração pública. A velocidade com que muitos desses temas acabam precisando ser tratados, em especial, vão exigir, pela própria natureza, um espaço regulatório muito mais rápido e muito mais ágil, que é próprio das agências reguladoras. E essa Suprema Corte, no processo de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, na ação direta de inconstitucionalidade 4568, essa Suprema Corte reconheceu, sim, ao se tratar das entidades reguladoras independentes, que essas entidades são dotadas de aptidão técnica e domínio regulado com possibilidade de resposta ágil. É esse o grande diferencial das agências reguladoras, que trazem em si, na sua própria essência, o poder normativo e mais, o próprio legislador, que exclui certas matérias de seu domínio, transportando ou transferindo para o domínio das agências esse poder normativo, conforme já reconhecido por essa Suprema Corte, também nessa ADIM 4568. Apenas destacando um aspecto importante também, senhores ministros, é o fato de que se explora em toda a inicial a circunstância de que se está diante de uma hipótese em que se tem a violação aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de escolha dos consumidores. Aqui é importante destacar que a Constituição da República, quando cuidou da ordem econômica, todos os princípios inseridos, inclusive esses, prestaram reverência expressa ao direito fundamental, que é o direito fundamental à saúde. Portanto, a proteção à saúde está expressamente mencionada na Constituição Federal quando trata dos princípios da livre iniciativa e livre concorrência no âmbito da ordem econômica. Se insere, portanto, na proteção do direito fundamental à saúde, a política de saúde pública de combate ao tabagismo. Portanto, livre iniciativa, livre concorrência, liberdade de escolha devem sim ceder espaços para esse direito fundamental, constitucionalmente protegido, que é o direito à saúde. É importante destacar que é um consenso mundial a circunstância de se ter a necessidade de banimento, não do uso do cigarro, não da fabricação do cigarro, mas a necessidade de banimento de aditivos que encerram sabores. Esse é um consenso que é reconhecido em 176 países que ratificaram a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, inclusive o nosso país, o Brasil, e que reconhecem, sim, que os aditivos têm a força de tornar mais atrativo o uso do produto e de facilitar a iniciação. Essa resolução da Anvisa, senhores ministros, ela foi editada ouvindo amplamente a sociedade civil. Foram mais de 450 participantes e entidades que participaram efetivamente dessa discussão. Não se teve a proibição, em hipótese alguma, de aditivos ou de elementos considerados essenciais na fabricação do produto. Ao contrário, mais uma vez destaco, apenas aqueles que alteram o sabor. E aqui um registro importante, não todos. Permite-se, por exemplo, pela resolução da Anvisa, o uso do açúcar. O que não se permite é o uso do sabor chocolate, do sabor baunilha, do sabor morango, justamente para proteger a saúde pública num contexto futuro, mas em especial no contexto imediato, que é justamente as crianças e adolescentes que iniciam o uso, como já dito pelos estudos, entre os 5 e os 19 anos de idade. Não há, portanto, proibição por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com relação ao uso do produto, portanto, ao uso e à fabricação do cigarro. Com essas considerações, e já concluindo, apenas um registro de que muitas das marcas que detinham e faziam uso de aditivos dessa ordem passaram a já se adaptar a essa nova realidade. E, com isso, já se acomodaram no processo de fabricação a inserção de outros aditivos que não esses já previstos de sabor, proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não se tem aqui a inviabilidade ou não se buscou de forma alguma impactar
limitar diretamente a produção, ao contrário, apenas uma acomodação forte na certeza de que o legislador constituinte originário resguardou, sim, a proteção da saúde com um olhar totalmente diferenciado e, em especial, quando se trata da proteção da saúde dessa população muito mais fragilizada e vulnerável, que são as crianças e os adolescentes, que iniciam, portanto, o uso do cigarro entre os 5 e, portanto, até os 19 anos de idade. Com essas considerações, senhora presidente, senhores ministros, na certeza de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária cumpriu um dever imposto pelo legislador, a Advocacia Geral da União pugna aqui pela improcedência dos pedidos formulados na presente ação direta de inconstitucionalidade, agradecendo a atenção de vossas excelências. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Carlos Eduardo Caputo Bastos, que falará pelo Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco. Vossa Excelência tem também até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Eu agradeço, senhora presidente, senhoras e senhores ministros, ilustríssima Procuradora-Geral da República. Eu, inicialmente, não só cumprimento o tribunal, mas cumprimento também a ilustre advogada-geral da União, doutora Grace, que é merecedora de toda a nossa consideração e que, pela sua inteligência, trouxe efetivamente uma série de argumentos que permitem, ao menos, esclarecer alguns pontos. Efetivamente, não se está aqui a discutir o banimento do cigarro. O que se está aqui é a discutir competência regulamentar da Anvisa e sua capacidade normativa com base no inciso 15 do artigo 7º da Lei de Criação. E os aditivos, esse que se pretende banir pela Resolução 14 da Anvisa, esses aditivos são exatamente eles que distinguem um cigarro do outro. Não fossem os aditivos, seguramente todos os cigarros seriam iguais, a não ser por uma outra questão, que é a questão da marca, da propriedade intelectual da marca. Não fossem essas duas circunstâncias, provavelmente nós estaríamos aqui com um produto que seria igual, sem nenhuma distinção um do outro. Mas com relação a essa RDC, um dos argumentos que se utilizou, especialmente o presidente da Anvisa, é de que esta resolução pretendia acabar com a atratividade do produto e que, com isso, pouparia-se que a juventude tivesse a iniciação no tabaco ou que houvesse, pelo menos, uma grande diminuição. Como nós todos sabemos, volto a repetir, a resolução da Anvisa teve com base o inciso 15 do artigo 7º, que, no final, diz o seguinte, que ela poderá ter poderes normativos em face de risco iminente à saúde. Portanto, não se trata de qualquer risco. A própria lei o qualificou, risco iminente. E, em se tratando de risco iminente, não preciso rememorar a esta Corte que não há sequer necessidade de expedir uma norma. Porque se nós estivermos diante de um produto que faça mal à saúde ou que possa potencialmente fazer mal à saúde, esse produto será retirado do mercado. O meu ilustríssimo colega que me antecedeu, o doutor Vitorino, falou da questão da vaca louca. Então não se precisa sequer expedir uma norma diante de um risco iminente à saúde, porque para isso a Anvisa detém aquilo que todo órgão da administração detém, que é o poder de policiar, que eu diria mais, não é só um poder de polícia, é um dever de polícia, é um poder-dever de fiscalizar aquilo que eventualmente possa trazer alguma consequência para a sociedade. De maneira que, com relação a esse primeiro aspecto, eu gostaria de salientar, e o faço com muita ênfase, que nós estamos, na realidade, com essa iniciativa da Anvisa, procurando acabar com o mercado legal para aumentar o mercado ilegal. É isto que vai acontecer
se não fizermos a interpretação conforme desse dispositivo e por arrastamento da inconstitucionalidade da RDC. O que acontece? Nós sabemos hoje, por estatísticas que são públicas, que aproximadamente o mercado de cigarro, 45% desse mercado é ilegal. Vem através de contrabandos, lamentavelmente de um país irmão, mas que produz só um cigarro lá produzido. É o cigarro mais utilizado no Brasil, que é o cigarro da marca Eite, produzido pela tabacaria Del Este. Esse cigarro tem 13% do mercado brasileiro. Sofre alguma vigilância sanitária? Sofre algum tipo de controle? Nenhum. O que sofre controle é o mercado nacional, é aquilo que é produzido aqui, que depende de licença da Anvisa e que sofre todos os controles sanitários, entre outros, para a sua fabricação. Se nós formos verificar, hoje, o que acontecerá no futuro se marcharmos com essa resolução? Nós não vamos melhorar a questão, ainda que se tratasse de saúde, como disse a ilustríssima e estimada advogada-geral da União. Não, mesmo que se tratasse de saúde, não é com essa medida que nós vamos melhorar. Porque quem é viciado, não vai deixar de consumir o produto. O consumidor vai procurar o produto no mercado ilegal. E esse mercado ilegal crescente, só para que vossas excelências tenham conhecimento, ele cresceu o mercado ilegal 50%, enquanto o mercado legal decresceu 28%. Então nós teremos uma evasão para o mercado ilegal. Se com isso formos fazer, o que vamos ganhar em termos de saúde se a questão fosse a saúde? Não vamos ter controles sanitários, não vai se melhorar o nível de saúde e muito menos nós vamos provavelmente perder muitas conquistas nessa matéria alcançadas pelo Estado brasileiro. Mais a mais, nós temos um outro problema gravíssimo, porque essa medida afeta, provavelmente no estado do Rio Grande do Sul, algo em torno de 120 mil famílias que são produtoras de tabaco. Para que os senhores tenham conhecimento, o Brasil é o maior produtor de tabaco do mundo. Aliás, no Brasão da República tem uma folha de tabaco. Daqui a pouco a Anvisa vai querer também tirar a folha de tabaco do Brasão da República por resolução, se nós formos admitir que ela possa, através de uma resolução, fazer aquilo que nem o chefe do Poder Executivo pode fazer. Porque nesse particular, vejam vossas excelências, o que está em discussão é efetivamente a questão da repartição constitucional de poderes. Se nós tomarmos como regra, e me parece que essa regra não tem exceção, as exceções à repartição constitucional de competência e atribuições, só admite exceção na própria Constituição Federal. É a Constituição Federal que define e delimita a ação de todos os poderes do Estado, seja o Executivo, o Judiciário ou o Legislativo. Fora dessas exceções constitucionais, não há espaço para delimitar qualquer que sejam os poderes atribuídos a qualquer dos órgãos do Estado. E no caso, aonde temos a única exceção normativa atribuída ao Poder Executivo, é através da medida provisória atribuída ao Presidente da República. Pergunta-se, se o único que poderia, no Poder Executivo, exercer o poder normativo inovando a ordem jurídica primária, se ele, quando assim o faz, tem que submeter a sua iniciativa ao Congresso Nacional, por que não deveria a Anvisa submeter as suas iniciativas também ao Congresso Nacional?
Isso demonstra, pelo menos a nós nos parece, de uma clareza meridiana. Não é possível entender que alguém mais do Poder Executivo pudesse ter uma competência normativa que não tivesse que ser submetida ao Congresso Nacional. E mais, quando por ocasião da votação da medida provisória 540, tentou-se no Congresso Nacional incluir o parágrafo único no artigo 50. E o que aconteceu nos debates, que também são públicos, nos debates parlamentares? Todos, sem exceção, todos os líderes que ocuparam a tribuna o fizeram para dizer: esta matéria não deve vir pela via da medida provisória, ela deve vir através de projeto de lei. Por que projeto de lei? Pelas imensas consequências que isso traz, não só para a economia do Brasil, como até para a própria arrecadação da receita. Se nós tivermos um aumento do mercado ilegal, vai se ter menos receita, sem que isso signifique menos gastos, eventualmente, com a saúde. De maneira que, senhora presidente, gostaria apenas, e já me encaminhando para o final, dar uma palavra com relação ao chamado Acordo Quadro para controle do tabaco, que, aliás, também, sempre com muita proficiência, foi referido pela eminente ministra Grace. Este Acordo Quadro é um tema muito interessante. Quando o Supremo se deparou no julgamento da DI 1480, de que foi relator o eminente decano, que também é um farol para todos nós advogados, Sua Excelência fez um corte a partir do qual ficaram dissipadas quaisquer dúvidas que poderiam haver entre incorporação e aplicação de normas advindas do exterior. Naquela oportunidade, Sua Excelência frisou, e frisou com a lucidez que lhe é peculiar, que nós temos que ver isso no âmbito da Constituição Federal. É a Constituição que designa o que deve ser incorporado e de que maneira vai ser aplicado. No caso do Acordo Quadro, que também aventa-se como fonte normativa para a resolução da Anvisa, o fato é que nós estamos, para usar a distinção meramente didática entre hard law e soft law, nós temos aqui como é que se vê o que é um soft ou um hard law. É no próprio texto do tratado, seja ele nomeado protocolo, convenção, acordo, o que seja, é tratado. Todos são nomes de tratado. No fundo, eles todos são nomes tratados, regulados pela Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Muito bem. E o que diz este Acordo Quadro? O objetivo dele, diz aqui, o artigo 2º, com vistas a proteger a saúde, as partes são estimuladas a implementar medidas. Artigo 2º. Artigo 3º. O objetivo da presente convenção é proporcionar uma referência para as medidas de controle de tabaco. Artigo 9º. A conferência das partes proporá diretrizes. E artigo 10º. Cada parte adotará, em conformidade com sua legislação, e prossegue. Isso quer dizer o seguinte, que não se extrai desta norma, ou desta convenção, nenhuma norma de vinculação obrigatória, usando-se a expressão binding ou non-binding, que se diz quando se cuida de aplicação de tratados. Neste caso, o que se vê é mera recomendação, formulação de diretrizes. E estaria o Estado brasileiro omisso com relação a essas recomendações? Não, senhor, não está. Porque, para isso, há em processo no Congresso Nacional, o PLS 769, se eu não estou equivocado,
que é da relatoria e proposto pelo senador José Serra. Então, nem sob esse aspecto da omissão, poderia falar-se em omissão do Estado brasileiro no que tange ao cumprimento dessa propositura trazida pelo Acordo Quadro. De maneira que, senhora presidente, apenas para encaminhar a conclusão, seria uma aberração, com todo o respeito. Vossa Excelência sabe do respeito que tem por essa casa. Seria uma aberração que nós admitíssemos que um órgão administrativo, por melhor que fossem as suas intenções, por maior que fosse a especialidade dos seus membros, pudesse inovar a ordem jurídica primária sem que isso não se submetesse ao crivo do Congresso Nacional em homenagem e por obrigação em face do princípio da legalidade e da repartição constitucional de poderes. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Gustavo Biechonhin para falar pela Associação Brasileira da Indústria do Fumo, ABFUMO. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora ministra, relatora, senhores ministros, excelentíssima senhora procuradora-geral da República, senhora advogada-geral da União, colegas advogados, senhoras e senhores presentes. Como já foi aqui amplamente exposto, essa é uma ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto um pedido específico de atribuição de interpretação conforme a Constituição ao inciso 15 do artigo 7º da Lei 9782 de 1999, que instituiu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que trata sobre um aspecto específico das competências daquele ente regulador. O dispositivo é vazado nos seguintes termos: compete à agência proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. De cara, salta aos olhos que esse é o dispositivo da lei mais específico que versa sobre esta competência que aqui se discute da Anvisa, que, portanto, exclui pelo princípio da especialidade qualquer outro dispositivo legal que pudesse versar sobre competências genéricas da agência. E é em torno dessa interpretação que controvertem as partes. De um lado, a própria agência, na sua interpretação administrativa da lei, entende que esse dispositivo constituiria um fundamento bastante suficiente para permitir a proscrição, o banimento, a proibição, enfim, em caráter genérico e abstrato, de forma perene e com destinatários indeterminados, de produtos ou insumos, como se a agência fosse titular de uma competência normativa primária. E foi exatamente seguindo essa linha hermenêutica que a Anvisa editou a resolução da diretoria colegiada número 14 de 2012, que proibiu, de forma genérica e abstrata, a importação e a comercialização de derivados do tabaco que contenham, aspas, qualquer substância ou composto que não seja tabaco ou água. Essa proibição foi ligeiramente mitigada anos adiante, para permitir apenas a recomposição do açúcar que a folha de tabaco perde no processo de secagem. Então, o estado atual dessa normatividade é que, por meio de uma resolução, de uma repartição administrativa, a indústria de cigarro, toda ela, se encontra proibida de produzir cigarros que não sejam constituídos de tabaco, água e do açúcar, que já constava da folha do tabaco, que foi perdido no seu processo de secagem e que vai ser reconstituído no apronto do produto final. Com base nessa interpretação da Anvisa, é como se a agência fosse titular de uma verdadeira competência legislativa primária por um trespasse legislativo. Ao ver da CNI, que é aqui secundada pela entidade que representa a indústria do tabaco, a
partir de uma leitura constitucional do dispositivo, não parece possível extrair-se dessa norma um fundamento tão amplo, com tal latitude, que confira à agência uma competência tipicamente legislativa. E aí a única interpretação possível, o único sentido constitucionalmente admissível da norma passa a ser o de uma competência tipicamente administrativa consistente no secular, multissecular poder de polícia da administração pública, que aqui consistiria no exercício de competências fiscalizatórias, sancionatórias, medidas cautelares, de prevenção de perigos públicos, no campo específico da Anvisa, no que diz respeito à prevenção de um risco iminente à saúde, como diz a lei, ou de retirada do mercado de produtos produzidos em descompasso com a legislação em vigor. Ora, senhores ministros, a interpretação proposta pela Anvisa é evidentemente inconstitucional. Em primeiro lugar, porque a Constituição brasileira, além do artigo 5º, inciso 2, que consagra genericamente o princípio da legalidade, do artigo 37, caput, que o prescreve especificamente como um princípio norteador da atividade da administração pública, contém uma norma específica que exige reserva legal para proscrição de atividades econômicas. Trata-se do artigo 170, parágrafo único da Constituição, que assim dispõe: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. E não há nenhuma norma legal vigente no ordenamento jurídico brasileiro que proíba o acréscimo de insumos para a fabricação de cigarros. Essa norma foi introduzida exatamente pela Resolução de Diretoria número 14 de 2012 da Anvisa. Daí se teria de duas uma primeira possibilidade, que é defendida pela Anvisa, a de que a agência seria titular de uma competência legislativa tipicamente primária, de inovar o ordenamento jurídico impondo proibições aos particulares. Data vênia é um entendimento consagrado na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a Constituição de 88 não admite esse trespasse de competência legislativa típica, não admite a transferência pelo próprio legislador de uma competência primária que a ele cabe como titular da representação popular. Em segundo lugar, se poderia cogitar, bom, se a Anvisa não exerce competência legislativa primária, competência de instituir normas que inaugurem um novo regime jurídico impondo obrigações, poder-se-ia tratar, talvez, de um regulamento autônomo. Mas também é jurisprudência consagrada nesta Corte de que os regulamentos autônomos só são admitidos nos casos em que a competência do ente administrativo é arrancada diretamente do texto constitucional. E há precedentes históricos da Corte. O primeiro, talvez mais antigo, sob a égide da Constituição de 1988, o da famosa portaria do Ministério da Fazenda, que proíbe, até hoje, a importação de veículos automotores usados. O Supremo afirmou a constitucionalidade dessa portaria, mas com um fundamento muito específico, a de que o Ministério da Fazenda tem essa competência extraída diretamente do texto da Constituição, o seu artigo 237, que confere a esse Ministério a competência para regular o mercado exterior, a relação econômica do Brasil com seus países vizinhos e, consequentemente, a competência para proibir, extraída diretamente do texto da Constituição. Um segundo precedente, o Conselho Nacional de Justiça, que tem competência normativa fixada no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, quando editou uma resolução proibindo a prática do nepotismo para provimento de cargos em comissão no âmbito do Poder Judiciário. Essa resolução foi objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade e o Supremo afirmou a sua constitucionalidade com um fundamento específico, o de que o CNJ tem competências constitucionais específicas
para dispor sobre a promoção do princípio da moralidade e do princípio da impessoalidade no âmbito da administração do Poder Judiciário. Ora, senhores ministros, a Anvisa não detém competências constitucionais específicas para normatizar nada. A Anvisa não detém competências para dispor sobre saúde pública que arranquem diretamente do texto constitucional. Como afirmou o Supremo Tribunal Federal, pela pena ilustre do ministro Marco Aurélio, no julgamento da ADIM 4954, a circunstância, aspas, de a Lei Federal 9782 de 99, mediante a qual foi criada a Ludigagência, ter instituído amplo espaço de atuação regulatória em favor da autarquia, não a torna titular de atribuição tipicamente legislativa. Evidentemente que uma restrição tão grave à livre iniciativa, tão importante, não pode ser sustentada apenas à base do argumento de que os fins justificam os meios. Porque os meios, num Estado democrático de direito, fazem parte integrante do núcleo básico dos seus fins. Respeitar a separação de poderes, respeitar as competências legislativas para instituir primariamente obrigações, é algo que está na própria base da ideia de Estado de Direito. E é algo que não pode ser subvertido por um argumento meramente consequencialista. Mais ainda, senhores ministros, pelo fato de que essa resolução número 14 de 2012 tramitou paralelamente a um processo legislativo. Enquanto ela era gestada no âmbito da Anvisa, estava em vigor a medida provisória número 540 de 2011. E por um processo constitucional legislativo de apresentação de emendas parlamentares, ela tramitou como projeto de lei de conversão número 29 de 2011. Neste projeto de lei de conversão constava a norma que proibia insumos nos cigarros. E o Congresso Nacional fez o quê? Rejeitou esse dispositivo. Aprovou a medida provisória nos seus termos originais e rejeitou esse dispositivo. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi dito, por medida provisória, isso não pode ser instituído. É uma restrição muito grave e há no artigo 170, parágrafo único da Constituição, uma reserva legal que precisa ser observada. E aí vem a pergunta. Se nem por medida provisória, que nos termos do artigo 62 da Constituição tem força de lei, é possível instituir tamanho gravame à livre iniciativa, tamanha restrição, seria possível fazê-lo por meio de uma resolução administrativa da Anvisa? Qual é a interpretação constitucionalmente adequada? Aquela que já foi aqui mencionada da tribuna pela CNI. A Anvisa tem uma competência amplíssima no campo administrativo. Editou, por exemplo, em 2014, a Resolução 3.614, suspendendo a distribuição e comercialização de um lote específico do medicamento paracetamol, 500 mg comprimido, ao verificar que dentro do alvéolo do blister daquele lote havia parafusos no lugar de comprimidos. Da mesma forma, a Anvisa editou a Resolução 2.669, em 2014, proibindo que lotes distintos de uma marca de enxaguante bucal pela mistura dos produtos feitos em desconformidade com a lei de regência pudessem ser comercializados. E também proibindo, por meio da Resolução 2.708 de 2014, um suplemento alimentar com excesso de carboidratos produzido em desconformidade com a lei. Então, evidentemente, essa competência da Anvisa não é uma competência que possa manietar a sua relevância, que possa impedir o desempenho das suas tarefas legais. Não é uma interpretação que possa reduzir a Anvisa a algo desimportante no âmbito da administração pública brasileira. Ao contrário, a agência tem e deve continuar tendo competências relevantes. A agência tem dito que, a se julgar procedência essa ação direta de inconstitucionalidade, a Anvisa vai continuar podendo muito, mas vai deixar de poder tudo. E foi exatamente isso que foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal
no julgamento das ADINs 4954 e 4093 dessa Corte, em que se julgava a possibilidade de uma resolução da agência prevalecer ou não sobre uma lei de um Estado da Federação que permitia a venda de produtos de conveniência em farmácias. Nesses dois precedentes históricos, a eminente ministra Rosa Weber lavrou os seguintes trechos. No domínio da regulação setorial, aspas, a edição de ato normativo geral é abstrato, poder normativo destina-se à especificação de direitos e obrigações dos particulares. Não permite à Constituição, no entanto, lhe seja emprestada força legislativa suficiente para criá-los ou extingui-los. Hierarquicamente subordinado à lei, o poder normativo atribuído às agências reguladoras não lhes faculta inovar a ovo na ordem jurídica, mormente para impor restrições à liberdade, à igualdade, à propriedade ou determinar a alteração do estado das pessoas. E na ADIN 4093, averbou Sua Excelência: a abertura e determinação dos conceitos empregados nos textos normativos não pode ser interpretada como atribuição ilimitada de competências discricionárias, sob pena de elevar o agente regulador à condição de superego da sociedade. Às agências reguladoras não compete legislar e sim promover a normatização dos setores cuja regulação lhes foi legalmente incumbida. Senhores ministros, já foi dito nessa Corte que o Supremo Tribunal Federal tinha um encontro marcado com a delimitação do poder normativo das agências reguladoras. Evidentemente que esse não é um pleito que vise a reduzir a sua importância, é apenas uma imposição do Estado de Direito para que as agências reguladoras cumpram o seu papel dentro dos limites constitucionais adequados. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Luiz Renato Vadovato, que falará pela Associação Mundial Antitabagismo e Antialcoolismo. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Excelentíssima. Doutor, aliás, parece-me que Vossa Excelência iria alternar, então terá 7 minutos e meio. Ok, presidente, para a sua pronúncia. Apenas, eu estou assistindo as sustentações porque tenho o hábito de fazê-lo, mas para consignar que eu estou impedido. Nesse caso, eu não vou participar do julgamento. Okay. Está constando, eu agradeço a lembrança de Vossa Excelência, mas consta desde o início. Excelentíssima senhora ministra, presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssima procuradora-geral da República, venho aqui em nome da Associação Mundial Antitabagismo para trazer alguns elementos que envolvem a importância das políticas públicas de controle do tabaco, a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que é uma convenção vinculante ao Estado brasileiro. O Brasil ratificou a convenção em 2006, por intermédio da promulgação de um decreto presidencial, como é de praxe aqui no país, e também fazer comparação com outros países. Para até dizer que essa regulação que aqui se coloca, por intermédio da RTC 14, não é uma invenção do Estado brasileiro, ela vem diante de uma preocupação que foi já desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde, ou identificada pela Organização Mundial da Saúde na década de 70, que levou à criação do Tratado Internacional. E até mesmo países que não se vinculam ao Tratado Internacional, como é o caso dos Estados Unidos da América, tem internamente regulação relativa aos aditivos do tabaco. Bom, também é importante dizer que o artigo 6º, 7º e 7º da RDC 14 não trazem um banimento total dos aditivos, como aqui brilhantemente foi trazido pela ministra advogada-geral da União. Ele traz um procedimento de licenciamento respeitando o princípio da precaução e da prevenção para esses aditivos.
no artigo 7º, parágrafo 2º, há exposição expressa de como novos aditivos poderiam ser trazidos. O que não se quer fazer nesse espaço de promoção da saúde, o que não se quer fazer é que o tabaco se torne, o cigarro se torne mais atrativo e cause mais dependência. Essencialmente, o que se busca aqui é fazer que o cigarro não seja proibido, mas também que ele não seja uma armadilha para quem comece ou busque começar a fumar. Especialmente porque a própria OMS já identificou pelos seus estudos que 90% dos fumantes regulares começam a fumar antes dos 18 anos. Então, pela OMS, o tabagismo é uma doença pediátrica. Também é importante destacar que não se acaba com o comércio do tabaco, porque, afinal de contas, nós já tivemos aqui no país a época em que se esperava a entrada em vigor da RDC 14, produtos sem os aditivos. Isso significa que não haverá impacto econômico nos empregos e também vale ressaltar que parte da produção de tabaco do Brasil, que é o maior produtor de tabaco do mundo, é para o exterior, é para exportação. 88% da produção de tabaco no país é destinado a países estrangeiros. Vale dizer também que o órgão Surgeon General dos Estados Unidos, que está vinculado ao equivalente nosso ao Ministério da Saúde de lá, reconheceu que nós temos no cigarro um produto especificamente destinado a criar dependência e também ressalta a importância de se controlar todos os aditivos que lá são colocados. Essa importância é maior identificada, é mais identificada quando se citam os dados relativos aos custos do tabaco, como bem foi colocado pela ministra advogada-geral da União, frente aos tributos arrecadados. Então, nós temos uma discrepância muito grande, 49 bi de custos com 23% disso de arrecadação. A importância desses aditivos já foi identificada pela indústria nos idos da década de 80 e o judiciário norte-americano conseguiu ter acesso, por determinação judicial, a documentos internos da empresa que citam como esses aditivos seriam relevantes para a indústria. Então, por exemplo, uma citação aqui que está disponível na Universidade da Califórnia, São Francisco, da Brown and Williamson Tobacco Corporation. A frase é interna do tabaco, da indústria do tabaco, que se diz: várias crianças, quando começam, não gostam do sabor do cigarro e começam a tossir. Mas um cigarro com sabor, digamos, cereja, pode parecer melhor e pode matar o gosto ruim do cigarro para eles, de forma que possam começar mais cedo. Então, o que se trata, essa ação, é sim uma questão de saúde pública. Partindo para o segundo ponto da exposição, e para a parte menor do debate, vale dizer que o Brasil se vinculou à Convenção em 2006, existe um artigo 9º da Convenção que fala especificamente sobre o controle dos aditivos, existe duas diretrizes nascidas das reuniões 4 e 5, as diretrizes de 9, na verdade as diretrizes de 2010 e 2012, regulando os artigos 9º e 10º da Conferência das Partes, e essas diretrizes falam especificamente sobre a necessidade de proibição do tabaco. Esse tratado internacional ao qual o Brasil se vincula é um tratado vinculante, é um tratado hard law e segue o artigo 27 da Convenção de Viena sobre Tratados Internacionais, que diz que não há como não cumprir tratado internacional. Não se pode alegar questão interna para descumprimento de tratado internacional. Partindo para a última fase do debate, querendo ressaltar especificamente a questão de que não se pode imaginar como obstáculo a implementação de políticas públicas vinculadas à saúde, o fato de que isso gerará um maior mercado
ilícito, porque nós temos um protocolo para eliminar o comércio ilícito de cigarros que está sendo analisado para a ratificação do país. Logo, nós estamos também agindo nesse sentido. No que toca aos demais países do mundo, temos o Canadá, além do Brasil, criando normas internas sobre aditivos. A União Europeia, no geral, tem diretivas, né, como elas dizem, de 2014, com banimento efetivo a partir de 2020. Também citaria a Austrália como países que têm relação com a preocupação sobre os aditivos. Nos Estados Unidos, não há vinculação. Eu gostaria que Vossa Excelência, por gentileza, terminasse. Tá certo. Obrigado. Mas, essencialmente, eram esses dados. Muito obrigado, professor. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Amanda de Oliveira a se pronunciar por 7 minutos e meio, até 7 minutos e meio, também pela Associação Mundial Antitabagismo e Antialcoolismo. Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimos ministros, eu fui incumbida pela ANATA de fazer considerações em relação à regulação econômica concernentes a esse caso, e eu farei muito brevemente, baseado em 3 pontos. Em primeiro lugar, é uma coisa que precisa ser dita com muita clareza, a necessidade de se reposicionar toda a discussão sobre paternalismo e liberdade todas as vezes que se discute controle do tabaco. É preciso que se chame muita atenção para o seguinte, os dados são da OMS, 90% das pessoas iniciam-se no tabagismo antes dos 18 anos, numa idade que o nosso ordenamento jurídico considera a pessoa ainda não apta civilmente para os seus próprios atos. Isso é um dado relevantíssimo, porque isso reposiciona a ideia de Estado paternalista e Estado liberal. Se nós considerarmos que, sendo uma dependência, o tabagismo é uma dependência, isso é um consenso científico, o primeiro ato de se fumar, aquele que se julga ter sido livre, foi tomado numa época que o ordenamento jurídico não admite a capacidade civil para tomada de decisões sozinhos. Isso é relevantíssimo para se retirar a ideia de paternalismo. Mesmo os autores mais libertários dizem que, em relação às crianças e aos adolescentes, a sociedade, o Estado tem o dever de cuidar e de formar, que é, inclusive, algo que consta assim textualmente na nossa Constituição. Então, primeiro eu preciso reposicionar isso, porque isso é um argumento que sempre retorna, o excesso no controle do tabaco. É preciso levar em consideração como houve o exercício de liberdade nesse cenário, num cenário em que o primeiro ato, aquele que se julgaria livre, teria sido nessa fase da vida da pessoa. E se essa doença é pediátrica, e isso é algo que está assentado nas ciências médicas, além de pediátrica, e aí entra a questão de regulação econômica, ela também é evitável. E isso é muito importante para efeito de Estado, porque nós sabemos que nós temos recursos públicos e privados muitíssimo limitados na saúde. Então, se nós temos leitos ocupados, se nós temos medicamentos sendo gastos com doenças evitáveis, nós certamente teremos dificuldade de lidar com aquelas em relação às quais nós não temos ainda um tratamento adequado. Então, de prevenção. Então, há uma situação aí de regulação econômica de importância para o Estado também bastante grande. Essa é uma doença pediátrica, essa é uma doença evitável. Os recursos sanitários são limitados e nós temos que fazer uma opção. O Estado tem recursos limitados e que está gastando com a saúde de doenças relacionadas a doenças evitáveis. Um segundo ponto que eu precisaria abordar aqui diz respeito à questão da intervenção estatal na economia que é empreendida pelo Estado brasileiro na questão do tabaco. Em nenhum momento, seja no âmbito das negociações na OMS, que eu tive a alegria de participar dessas negociações, seja aqui no Brasil, em nenhum momento se discutiu a proibição da atividade econômica. Por quê? Sabemos que seria frágil do ponto de vista constitucional, essa medida, mas, sobretudo, do ponto de vista econômico, ela não é adequada, ela não é considerada adequada. E por que ela não é considerada adequada? Porque ela sim geraria um mercado ilegal. Isso sim, proibir a atividade econômica geraria um mercado ilegal. Então, do ponto de vista de estratégia de intervenção do Estado no domínio econômico, a lógica da Convenção Quadro e de tudo que se faz no Brasil é de se desestimular o consumo. E isso é legítimo.
Então, se desestimula o consumo e não se proíbe a atividade. Não está proibida a atividade econômica, não está proibido o produto segue legal, a atividade econômica segue legítima. Isso não seria nem defensável constitucionalmente, mas economicamente também, isso sim, seria mercado, abertura para mercado ilegal. E, por fim, finalizando a minha fala, eu queria fazer apenas uma observação a respeito dessa regulação que a Anvisa fez. Nós fizemos, me parece, uma escolha no Brasil, em 88, com o afastamento do Estado da intervenção direta na economia e uma preferência pelo Estado regulador, nós fizemos uma opção por uma regulação baseada em evidências, baseada em evidências científicas, baseada em análises técnico-científicas. É isso que a Anvisa faz a partir de um poder normativo que foi conferido a ela. Ela, a partir de centenas de estudos, são centenas de estudos, que dizem da capacidade dos aditivos. Aqui no Brasil, os dados da Fiocruz e do INCA, ministros, é de que 60% dos adolescentes consomem apenas os mentolados. Então, a partir desses dados, que a Anvisa toma a decisão, que toma uma decisão eminentemente técnica, é uma decisão eminentemente baseada em evidências científicas. O que está em jogo aqui é saber que regulação queremos. Queremos uma regulação técnica, científica, porque se for assim, o que a Anvisa fez está dentro do que ela poderia ter feito. A defesa que a autora faz, a ideia de separação de poderes, de checks and balances, com meu respeito, evidentemente, mas isso é algo que descreve muito a regulação do Estado interventor anterior a 88. A ideia de 88 em diante é de termos tecnicismo, de termos cientificismo. Então, importa saber que regulação queremos, é isso que está em jogo, e é nessa linha que a AMATA, então, roga pelo reconhecimento da constitucionalidade da norma, da RDC 14, pela improcedência da ADI 4874, eu agradeço muitíssimo a atenção. Agradeço a Vossa Excelência, doutora Amanda, e convido para falar o doutor Walter José de Moura, pela Associação de Controle do Tabagismo, Promoção de Saúde e dos Direitos Humanos. Está com a palavra. Muito obrigado, eminente presidente. Como último, tentarei ser breve e não tomar o tempo precioso desse colegiado, embora já avançado no horário de funcionamento. Eminente ministra presidente, eu peço licença para saudar esse colegiado na pessoa da eminente relatora, já deixando nossa preocupação quando estivemos com a ministra relatora, que nos repetiu que esse tema não tratava de saúde. Esse tema só pode não tratar de saúde, e essa é uma repetição que foi feita muito aqui da tribuna pela parte autora, se fosse recurso extraordinário desafetando a repercussão geral. Mas como é um MADIM, esse tema sempre vai ser de saúde, porque a lei escolhida é a lei da nossa agência de vigilância sanitária brasileira. Então, esse tema ele está imbricado. Os advogados que me antecederam da tribuna defendendo a tese da parte autora tentaram não falar de saúde, mas um deles chamou o cliente do seu produto de viciado. Eu estou para ver se isso não é um mercado de saúde ou não e se essa não é uma questão de sanitarismo ou não. Então, se o próprio advogado de um dos amigos da corte trata que o produto dele tem viciados que buscarão no contrabando o consumo desse produto, quer me parecer que o assunto, eminente ministra, é eminentemente de saúde. E essa é uma preocupação, ainda não terminei de saudar a todos, de quem me honrou com esse mandato, a Associação de Controle ao Tabaco, ACT, Promoção à Saúde, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é um apoiador dessa intervenção, a Fundação do Câncer e a Associação Médica Brasileira. Então, honrado com esse mandato, eu saúdo agora sim a eminente chefe do Ministério Público Brasileiro e saúdo a todos os que me antecederam da tribuna, pedindo licença à eminente ministra chefe da AGU para saudar a brilhante advogada Adriana Carvalho, que é uma lutadora de promoção à saúde no Brasil. O fardo dela só não é mais pesado porque ela faz o que ela acredita. Bom, seguindo um raciocínio brilhante do eminente ministro Alexandre de Moraes, neste
conjunto de processos que vêm sendo trazidos à Corte e colocando a Anvisa no banco dos réus, ou talvez no banco da insanidade regulatória, o eminente ministro Alexandre de Moraes abriu os olhos da Corte para que nós olhemos para dentro da resolução. Será que o Supremo vai realmente se transformar num órgão de controle sanitário ou não? E ao olhar para o ato que se busca a declaração de inconstitucionalidade nesta ADIM, do controle concentrado, descobre-se não, eminente ministro, uma resolução que é substituto de norma em caráter abstrato e genérico. A resolução, eminente ministro Fux, meu professor de sempre, a resolução é derivada do processo administrativo número 25.351.609.367/2010-21. É um processo administrativo com capa. Quando se abre a capa do processo, há uma consulta pública para debater com a sociedade brasileira e com a indústria se o destino regulatório para este tema específico, que é a atratividade deste produto, vai ter resultado A ou B. Esse processo não é tramitado do dia para a noite, ele segue o rito da legislação das agências brasileiras. E ele abre consulta para todos os partícipes, com intimação de todos os interessados. E lá estiveram todos os técnicos, especialistas em questões de laboratório, toxicologia, farmacêuticos, debatendo em processo administrativo com amplíssima defesa apenas a técnica de convencer ou não o agente regulador se a solução é A ou B. Depois deste debate, depois deste rico debate que gerou mais de 11 volumes de processo administrativo, com audiência pública, teve audiência pública para que houvesse manifestação. Vem então a resolução. Essa resolução, ela se parece com norma do legislativo com caráter abstrato e genérico? De antemão, não. Vossas Excelências julgaram portarias aqui que trataram sobre a questão de doação de sangue, em que tinha uma norma que nasceu do dia para a noite, a famosa canetada do dia para a noite. Mas depois o eminente ministro Alexandre de Moraes falou, não, aqui houve a atuação de médicos, especialistas que subsidiaram esse ato. Aqui, esse caso é muito mais evidente. Houve debate aberto com a indústria. A indústria não conseguiu comprovar no jogo da regulação, que é um jogo lícito aqui no Brasil, ela não conseguiu comprovar. E agora vem ao Supremo. Eu ainda vou fazer um detalhe ainda. A indústria ainda pediu, ela ainda teve possibilidade de pedir reconsideração da primeira decisão administrativa. A reconsideração foi deferida. Houve o caráter temporário ou cautelar administrativo, que está escrito na inicial, que se pretende, que a Confederação quer que tenha esse caráter cautelar e concreto. Isso está lá no processo administrativo, basta ler. No final, uma outra equipe de especialistas é constituída para examinar esse pedido de reconsideração, e não há convencimento por evidência técnica. A evidência científica que se conclui dentro da minha agência, da agência do meu país, que vigia a saúde no meu país, é uma conclusão de que, olha, isto não é recomendável. Isto não é recomendável. E quando conclui, eminente ministro Luiz Fux, não conclui em caráter definitivo. O artigo 10 da resolução dá direito de petição para qualquer momento um conjunto de técnicos, e não talvez advogados, mas de técnicos irem à Anvisa e jogar o jogo regulatório. Mas eu venho a essa tribuna com a tristeza de ver que John Nash estava certo. O homem que inspira a teoria dos jogos, que é o jogo da regulação, diz que a pior jogada do enxadrista é virar o tabuleiro. E aqui está a confederação a virar o tabuleiro. Eu não quero jogar o jogo assim. Não me serve processo administrativo. Eu não quero discutir mais com sanitaristas nem com médicos. Eu não consegui convencê-los. Então, Suprema Corte, por favor, vamos tirar os sanitaristas do jogo.
John Nash está certo, é a pior jogada, eu estou assistindo ela na Suprema Corte Brasileira. Uma jogada que não é de mestre, é uma jogada que dilacera o jogo regulatório de saúde no Brasil. Vamos ao consequencialismo. Qual é a consequência da revogação desse dispositivo? Vou, de novo, na perspicácia do eminente ministro Alexandre de Moraes, naquele precedente recente. Há um erro na ADIM de formulação, porque ele busca a declaração de inconstitucionalidade por arrasto da lei de criação da Anvisa. Mas se nós formos na lei 8080 de 1990, tem dispositivo expresso idêntico, ou não é idêntico não, da mesma redação, autorizando, no artigo 15, inciso 16, está autorizado a todos os entes que participam do Sistema Nacional de Saúde a elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. A autorização para as normas de promoção à saúde estão autorizadas na Lei 8.080. E esta lei, me perdoem, essa resolução da Anvisa não é uma norma proibitiva, ela é de promoção à saúde, para que nós não tenhamos, como a eminente ministra-chefe da AGU colocou, um problema futuro de saúde com uma nova geração ingressa com idade muito tenra no mercado de viciados, como o eminente advogado me colocou aqui da tribuna. É isso que diz a Lei 8080 e pode ser, inclusive, que a declaração de inconstitucionalidade mantenha a resolução apoiada no pilar da Lei 8.080 de 1990. Isso é curioso. Mas, voltando à parte final que nos colocamos, o consequencialismo nos chama a responsabilidade de que não se concebe sanitarismo sem a autorização de que a agência brasileira tenha o poder de restringir a comercialização, importação, circulação de produtos de natureza com dificuldade, que traga risco à saúde, seja ele iminente ou não. A iminência quem decidiu foi o órgão técnico. Esse ponto é o fundamental, que é a consequência da restrição desse dispositivo. No Brasil, entre 2014, 2015 e 2016, houve uma sucessão de resoluções entre a Anvisa, a ANP, a própria ANS, se eu contar até a Ancine, de mais ou menos 789 resoluções que tiveram intervenção cuja conclusão era uma forma de restrição de circulação de produtos ou até de serviços. Nenhuma delas foi impugnada pela Confederação aqui. Aliás, essa lei já tem 2 décadas. Essa lei já tem 2 décadas, a lei da Anvisa. Por quê? O que nasceu de novo para restringir o poder da Anvisa? Foi a perda do jogo, foi a virada do tabuleiro. E por essa razão, a consequência que se traz não é o que se disse aqui da tribuna, que haverá um aumento de contrabando no Brasil. Esse argumento ele não se justifica, porque senão nós colocaremos todos os tóxico-derivados do ópio ou da própria cocaína como forma de combater o tráfico de entorpecente. Não é esse, o raciocínio não é esse. O que nos preocupa é a minha vontade de viver num país, eminente ministra relatora, em que as questões de restrição a produtos e serviços que causem mal à saúde sejam definidos pela minha agência sanitária, de vigilância sanitária, cuja atribuição constitucional, antecedida pela Convenção Quadro, positivada em dispositivo constitucional que autoriza a promoção da saúde, nós temos o 196 que é expresso, e os últimos precedentes desse plenário foram de colocar o vetor da saúde na frente do vetor econômico. A minha vontade é que, ao interpretar esse dispositivo que autoriza a Anvisa a agir,
não haja esse tapetão, não haja esse presente grego que está sendo trazido aqui, de tentar passar o vetor econômico na frente do vetor de saúde. O debate já foi feito pelos técnicos. Os técnicos em saúde trouxeram essa solução da necessidade de restrição. Discutir se o caráter é abstrato ou não é verdade, porque o caráter da resolução não é abstrato e genérico, ele é concreto e temporário. A qualquer momento, a indústria pode buscar a revisão desse ato. Abandonou para vir ao Supremo. É uma mera estratégia de mercado. E digo mais, eu também quero que a minha agência seja como a agência norte-americana, que tem não é uma concorrência, mas ela compõe um mosaico no qual o legislativo delegou à agência tratar dos assuntos técnicos. Não quero viver em um país em que delegarei a restrição de produtos ou serviços danosos ao meu legislativo. Não quero viver nesse país. Eles concorrem, mas eu não quero delegar ao Legislativo. Não confio ao meu Legislativo, porque o próprio Legislativo foi quem confiou essa função à Anvisa. E finalizo, eminente ministra, presidente, dizendo que o Supremo é o artífice da superestrutura brasileira. O Supremo é quem redesenha esse país. Mas ele só redesenha porque existe uma infraestrutura desenhada pelos sanitaristas. E eu não quero ver os meus sanitaristas fazendo lobby no Congresso. Eu quero eles examinando processos administrativos que concluam por resoluções como essas. Tantas quantas protejam as crianças brasileiras. Tantas quantas protejam a saúde e a promoção da saúde nesse país. Dar provimento a essa ADIM leva o sanitarista de dentro da Anvisa para o Congresso. E isso não é saudável, isso não é salutar. Na Microfísica do Poder, ministro Toffoli, que é um livro que tem na prateleira de Vossa Excelência, Michel Foucault já descrevia que a cidade nasceu de sanitaristas. Quando se controlavam miasmas nas primeiras cidades europeias, o controle era restritivo, mandava-se destruir casas que tinham nas beiras dos rios. Está lá em Michel Foucault. Então está na microfísica da nossa cidade, do nosso país, da nossa Constituição e da lei e da Anvisa que o mercado respeite a vigilância sanitária no país. Não vamos apagar a atuação, a possibilidade de atuação dos sanitaristas brasileiros, perdão pelo uso do tempo, eminente presidente, e razão pela qual pugnamos pelo desprovimento da ação de inconstitucionalidade. Agradeço a Vossa Excelência. Em face do horário e até mesmo do quórum, eu suspendo esse julgamento, que terá seguimento no início da próxima sessão plenária. Eu agradeço aos senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados. Quarta-feira é feriado. Acho que é na próxima sessão. Na próxima sessão é dia 22, me parece. Nós fizemos a sessão de ontem pela manhã para repor a pedido de alguns ministros, me parece. Amanhã? Não. Enfim, mas eu vejo a publicação. Na próxima sessão, senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados, senhora secretária de sessão, senhores servidores, está encerrada a presente sessão. Agradeço a todos pela participação e desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.